House, bem-vindos a mais um Housecast. É com muita alegria que a gente está aqui hoje. É uma felicidade muito grande cada programa, né, Bruno? Assim, o meu coração, ele fica muito feliz de estar aqui. E estou aqui com o meu amigo, que já apresentei, Bruno. Obrigado, Renatão. Boa noite a todos. É uma honra, um privilégio receber aqui hoje como convidado esse grande professor, grande mestre, Padrinho Altieri. Obrigado por nos honrar com a tua presença. Padrinho Altieri, que dentre muitas coisas, é dirigente, junto com o Padrinho Márcio, do Céu de Logos. É uma casa que a gente tem muito respeito e carinho aqui em São Paulo. Mas para complementar essa apresentação, o Padrinho Altieri, que também é fonoaudiólogo, mestre em neuroimunologia e PhD em psicologia, neurociências e comportamento. Padrinho Altieri, bem-vindo ao Housecast. Bem-vindo, Padrinho. Padrinho. Muito obrigado. A honra é toda minha estar aqui com vocês. Obrigado você. Lembrando, pessoal, para se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar comentário, construir com a gente o Housecast. O Housecast, né, que no YouTube você pode encontrar como Housecast separado e no Instagram, Housecast tudo junto, @Housecast. Contando aqui sobre as nossas parcerias, né? A Oca da Tribo Xamã, facebook.com/ocadatribo.xamã, telefone da madrinha Sueli 11 97 195 6209 e o telefone do Padrinho Laércio 11 eu tenho que falar repita, não, vai de novo, vai de novo. Eu tenho que falar repita, senão não fico bem. Vai de novo, criança. pessoal, anota aí, hein? Madrinha Sueli 11 97 195 6209. Repita. 11 97 195 6209 e o Padrinho Laércio 11 94 294 0313. Repita. 11 94 294 0313. Instituto Nhanderu, @Nhanderu Xamanismo no Instagram, né, que é um projeto social que atende pessoas em situação de rua através de práticas xamânicas, né, financia projetos sociais e também junto a aldeias indígenas, né, com vendas de produtos. Dá uma colada lá no Instagram deles, é muito legal o trabalho do Adriano, da turma lá do Nhanderu. E o Amigos pela Vida, @AmigosPelaVida_ no Instagram, que é um projeto social desenvolvido por mulheres. Não é uma ONG, mas são mulheres que ajudam pessoas em situação de vulnerabilidade. Para saber mais, cola lá no Instagram do pessoal e ajuda como puder, tá bom? É importante dizer que o Housecast não tem a pretensão de ser uma fonte de informação sobre xamanismo, para a gente bater um papo, né, e ajudar quem quer conhecer um pouco mais, trazer pessoas que têm coisas importantes para falar, como o Padrinho Altieri. Padrinho Altieri, mais uma vez bem-vindo, e queria pedir para você começar contando para a gente um pouco da tua caminhada, como que você chegou no xamanismo e como é que você vê estabelecido hoje o caminho do neo-xamanismo no Brasil. Só isso. Só isso, mas isso eu falei 1 minuto. A caminhada foi tranquila, né? Eu, quando morava no Rio, eu já ouvia muito falar do Santo Daime, né, que é o mais tradicional do que se ouve falar, né? O nome que mais se suscita é o Santo Daime. Eu sempre tive curiosidade de conhecer. E quando eu vim morar em São Paulo, vim fazer o doutorado aqui na USP. Então eu cheguei em São Paulo em fevereiro. 1 mês depois, eu fui convidado a conhecer o xamanismo, né? E aí eu fui lá no Sol Central, que era do Embu das Artes, com a madrinha Lu e o Baltazar, o filho dela. E foi ali pela minha primeira vez, foi um encanto muito grande, né? Uma surpresa muito grande. E ao mesmo tempo, um monte de contradições, né? Primeiro, na época eu frequentava a Igreja Batista, ainda. Então eu era evangélico. Fazia doutorado em neurociências. Aí como é que fica essa história de você tomar um chazinho, né? Isso, como é que foi isso? Porque como é que foi a primeira experiência? Imagina, Então, um evangélico, um homem da ciência, né? Um homem das exatas, né? Não, mas um detalhe é que eu vim de uma família católica. Então eu fui católico até os 17 anos, estudando em colégio de freira. Uhum. Né? O que eu acho de mais legal nisso é que quando eu comecei a entender o xamanismo, eu vi que tudo aquilo que eu tinha aprendido lá na Igreja Católica, aqueles 17 anos, foram meu sustento, foram minha base. Depois, quando eu fui para a Igreja Batista, e eu continuei, não teve contradição de uma fé para outra. Pelo contrário,
Foi uma construção, foi um acúmulo, né? Olha que legal. Foi um acúmulo de experiências, de novas formas de ver as coisas, né? Então, já vindo da Igreja Católica, com aquilo tudo que eu tinha, todo aquele conhecimento que eu tinha, eu ia ser padre, eu ia para o seminário, não cheguei aí, mas eu tinha aquele desejo Tinha uma base muito forte, né? Era coroinha, então assim, eu frequentava mesmo a igreja, eu era bem assíduo mesmo, né? E na Igreja Batista a mesma coisa, tinha vários cargos na Igreja Batista também, né? Então eu era pregador oficial do Coral Handel, toda vez que tinha cruzada internacional, ou seja, quando os estrangeiros vinham pregar na Igreja Batista aqui lá no Rio, eu era o intérprete dos americanos, principalmente, né? Então eu tinha aquele trabalho forte de pregação nas igrejas. E aí quando eu cheguei no xamanismo, eu falei assim, é um negócio esquisito, né? Porque... Vou tomar um negócio aí... Desde quando se precisa tomar uma substância, né? Que as pessoas chamam de alucinógena, que não é, né? Que a gente chama de enteógena, né? Preciso tomar uma substância daquela para ter contato com Deus. Quando eu quero ter contato com Deus, eu fecho meus olhos. E se não der para fechar o olho, eu tenho contato com Ele aberto mesmo, né? Uhum. Então não preciso de nada. E para que esse chazinho, né? E aí foi mais uma vertente, foi mais uma forma de ver, né? E aquela questão de quando você tem a experiência com a força, ou seja, para quem não sabe o que é a força, né? Da energia das plantas que compõem a medicina sagrada, que é a ayahuasca, aquele momento que você se dispõe a parar e olhar para dentro de si mesmo, que é o que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, independente de religião, de crença, de ayahuasca, de qualquer coisa. Se a gente não aprende na nossa vida cotidiana parar e olhar para dentro, a gente não cresce, não aprende, né? Não modifica. Vira zumbi, né? Vai vivendo sem nenhum sentido. Né? Você fica seguindo massa. Você vai seguindo o caminho que nem boi mesmo, você, né? Vai junto com a boiada. Você não sabe quem é você. Então aquela filosofia de você ficar sentado lá 6 horas, e às vezes, né, no Céu de Logos eu falo assim, eu sou um padre muito ortodoxo, né? Muito ortodoxo. Lá a gente pede mesmo que as pessoas não conversem durante as 6 horas. Aí fala assim, mas às vezes trocar uma ideia durante a força é legal, porque você tem o resto do mês para trocar ideia. Aquele é um momento seu, aquele momento de você parar e de olhar para dentro. E como a madrinha Lu, lá do Sol Central, sofria comigo para eu ficar parado naquelas 6 horas, rapaz. Fecha os olhos, meu filho. Fecha o olho, meu filho. E assim, era difícil ficar de olho fechado. Era difícil parar. Eu acho que eu levei bem uns 3 anos para conseguir aquela coisinha de ficar quietinho, de olhinho, né? Se a madrinha Lu estiver assistindo, ela vai falar assim, não, demorou 9. É por isso que é padrinho, eu ainda não consegui, viu, padrinho? E ela fala, nem aprendeu. Né? Porque é difícil. No nosso último ritual que tivemos no Céu de Logos, nós tivemos um ritual da Kundalini, e teve um momento que eu falei para os meus irmãos assim, durante o segundo serviço, nós vamos parar e nós vamos voltar para a cadeira. Ninguém vai fazer nada. Quem está tocando não toca, quem está atendendo não atende. É parado, vamos ficar lá. A gente vai determinar o tempo. Você não sabe assim, a dificuldade que foi para todo mundo, não foi só para mim, mas assim, para todo mundo, de você parar e de ficar quietinho, aqueles 40 minutos que a gente propôs, né? E eu não falei que era 40 minutos. Né? Então aqueles 40 minutos foram uma eternidade. Para o sujeito ficar paradinho mesmo lá, de olho fechado, olhando para dentro. Então esse ser tão ortodoxo não é por imposição aprender uma coisa que está seguindo, porque não, é porque é importante esse tempo que você tem de parar e olhar para dentro, e de você se reconhecer, de você ter o seu tempo das tuas orações, de você ter, de acordo com a tua própria fé, independente da tua origem, né? Então, quando eu comecei a perceber isso logo no comecinho, nas primeiras vezes que eu fui, eu falei assim, é um negócio bem legal. Até porque tem coisas que a Igreja Batista não gosta, mas a Católica gosta e vice-versa. Tem coisas que os cristãos gostam, os umbandistas não, e vice-versa. Quem está certo nessa história toda? Porque eu vejo cada pessoa bacana em uma determinada denominação e a outra tem o maior cafajeste e vice-versa, que a denominação já não está contando mais, né? O que conta é a fé da pessoa. Exatamente. E o que me atraiu no xamanismo foi exatamente isso. Não importa a tua denominação, se você é cristão, umbandista, ateu, graças a Deus, ateu, não importa. Então isso me atraiu. Falou assim, então agora sim, a gente consegue falar uma só língua em todas as línguas, né? E aí
seguir o caminho. Aquilo te despe e você fica completamente nu e te mostra como você é, independente da religião que você tem. É muito bonito isso no xamanismo. O senhor estava falando aí... Ele me chama de senhor. ele não gosta, mas é por puro respeito, porque... É porque o senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é só porque é um padrinho, mas é porque é uma pessoa... Ele já liberou um grande você, mestre que está aqui na nossa frente. Eu estou emocionado de entrevistar o padrinho Altieri. Isso. Que é uma pessoa que eu tenho muito carinho mesmo, assim, tenho... por ele, assim, Treina um respeito treina aí. imenso. Treina aí. Você. Isso. O padrinho tem várias formações e, entre elas, essa formação no caminho da ayahuasca, né, da medicina, do xamanismo. E a gente estava falando aqui, antes de começar a gravação, dessa característica, né, dele de não simplesmente ser um dirigente, mas de propor aos filhos da casa, né, do Céu de Logos, que aprendam, né? Conta pra gente um pouco como é que é isso, porque não são todas as casas que propõem isso dentro do Céu de Logos, porque é uma casa que tem uma energia feminina muito grande, né? Sim. Isso é muito bonito, né? Tem algumas amigas lá na casa, e todas são muito estudiosas, né? Estudam terapias diversas. Como que surgiu isso, esse interesse? Eu sei que o Padrinho Márcio também, que tá ao seu lado, tem muito interesse pelas ervas, por terapias. Cristais. Como é que veio isso? Eu vou dar uma volta para te responder isso. Por favor. Em muitas linhas ayahuasqueiras, os dirigentes são chamados de mestres, né? Sim. Porque o mestre passa conhecimento. Reza a lenda, eu não sei se é verdade, que no xamanismo, vocês sabem por que nós somos chamados de padrinhos? Por quê? Porque o padrinho é aquele amigo do pai que auxilia o filho, né? Então você tem um filho, aí você tem um amigo, você convida aquele amigo para te auxiliar na condução daquela criança na vida espiritual dela. Espiritual. Então, na verdade, quando a gente é chamado de padrinho, é exatamente isso. Nós somos amigos do pai para orientar na caminhada dos seus filhos. Só que os padrinhos não têm, segundo a visão, principalmente a visão da nossa casa, nós não temos uma sabedoria tal que eu seja capaz de falar o que é melhor para a tua vida ou para a sua, porque você se conhece mais do que eu a você. E ninguém me conhece tão bem quanto eu mesmo. Perfeito. E se o objetivo do nosso encontro na ayahuasca é fazer com que você se conecte com a espiritualidade, então a gente acredita que é a própria espiritualidade. Vou só esclarecer esse termo espiritualidade. Para mim é Deus. Para o outro é o Exu. Para o outro é Nossa Senhora. Para o outro é Shiva. Então, a gente usa espiritualidade usa espiritualidade só para ter um termo, né? Então, se você, em conexão com a espiritualidade, quando você atinge o objetivo específico, né, o objetivo máximo, que é se conectar com a espiritualidade, por isso a gente não gosta que você fique conversando durante o ritual, porque naquele momento é um momento de intimidade tua com Deus. Aí eu vou conversar com você, rapaz, eu vou atravessar o papo que vocês estão tendo lá, não. Não dá, né? Então, se vocês estão recebendo todas as orientações divinas, quem sou eu para ter a pretensão de saber que eu posso te ensinar alguma coisa? Então, como o padrinho, obviamente, ele é mais velho, tem mais experiência na casa, tem mais experiência no caminho da ayahuasca, a gente já viu um monte de coisa, por experiência de ter vivido aquilo, a gente tem algumas visões, a gente fala assim, ó, é isso aqui. Se você simplesmente concorda, aí eu estou sendo seu mestre, você está me seguindo, e se eu estiver errado? Então eu falo assim, ó, aquela folha ali é laranjeira. Eu falo assim, não, vamos pesquisar se é mesmo. Vai lá, pesquisa, vê se é mesmo. E se não for, eu falo, padrinho, ó, não é laranjeira não. Opa, mais uma experiência que eu aprendi, obrigado, vamos tocar o barco. Então a gente fala que nessa caminhada não tem ninguém à frente. Não tem, eu comungo, eu acho que eu vou fazer 17 anos, você está no caminho há 3? Isso. Então eu sou mais evoluído que você? E se chegar o nosso irmão que começou ontem, eu vi que na última entrevista teve um irmão que pela primeira vez tomou a entrevista, sentou aqui e falou do lado de um padrinho que estava 16 anos, 19 anos na casa. Maravilhoso. Você viu o depoimento do Matheus? Eu vi. Então é assim, quem está mais experiente, o mais velho ou o que veio pela primeira vez? Não tem. Todos estão na mesma caminhada, todos têm a sua verdade. E a verdade que cada um carrega
é absoluta, ela é inquestionável para ele nesse momento, depois você muda. Mas enquanto isso, então essa é a nossa questão. Não acreditem naquilo que eu estou falando, vai lá e pesquisa. Se o que eu estou falando não é real, estuda, porque eu posso errar também. Porque se eu estou falando para você, é porque eu também já fui olhar, eu também já estudei. Mas às vezes pode ter uma coisa que eu acho que eu acho que eu estudei, não sei, estou falando e erro também. Então vamos estudar junto. É maravilhoso isso, padrinho, o caminho do estudo, o caminho do aprendizado, o caminho de buscar informação. E eu acho que um padrinho é exatamente isso, né? Ele não diz que é um mestre, né? Para que você possa, como discípulo, você possa ter a sua caminhada, mas ele está ali para te ajudar. Eu acho que isso é fantástico. O mestre é isso, né? O mestre é isso. Uma Esse é o visão verdadeiro bem, mestre. bem importante que você traz para a gente aqui. E admiro muito. Na nossa casa, quando as pessoas querem saber, tipo assim, como você faz a sua alquimia lá para servir a ayahuasca? Meu irmão, o que eu sei, eu ensino. Eu quero ser padrinho. O que eu souber, me pergunta que eu passo para você. Até o pulo do gato. Porque se você tem certeza de que o seu trabalho é para a espiritualidade, você está dando aquilo que você recebeu para que tenha um outro que dê seguimento quando você não estiver mais aqui, né? É muito importante, né? É tudo um caminho, e eu acredito em reencarnação, então eu acho que a gente está fazendo um trabalho aqui para voltar para cá de novo. Tudo que a gente planta, a gente acaba colhendo, né? Eu acho que isso, de alguma forma, você sempre colhe, né? Eu vejo que quando você prepara pessoas dessa maneira, você acaba não fechando uma caixinha, deixando aquilo aberto para que mais coisas cheguem. Se você falar para a pessoa, não, aquilo é quadrado e não pode ser redondo, nunca vai vir o redondo, se ele pudesse ser redondo, né? Então, é importante manter a mente das pessoas aberta. Você ensina para as pessoas a terem autonomia, e né? eu falo na nossa casa assim, ó, o que a gente falar, se você não entender, na hora do ritual, não. Durante o ritual. O ritual tem umas regras que tem que ser. Aceita, porque não tem como discutir ali. Não tem como, né? Durante abrir um debate no meio do ritual, você vai atrapalhar o ritual. Não tem como. É? Mas depois que acabar, a gente senta, a gente fica horas conversando. O porquê. Né? Por que senta homens separados de mulheres? Por que o padrinho fica reclamando que fica um parado ali na porta? Por que depois a gente conversa. Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Não é cisma, não é mania. Né? Não é perseguição, não é pessoal. Que tem muito irmão também que acha que é perseguido dentro do Nossa, porque nos rituais. Faz parte do processo. É aquele que não quer obedecer, às vezes, às regras. Né? Porque tem aquele irmãozinho que você fala assim, não pare em frente ao altar. Quando você olha, o irmão está parado lá assim. É a coisa de não ser contra as regras, né? E eu aprendi tenho aprendido, mas uma das coisas que eu aprendi muito com esse caminho é essa liberdade que o xamanismo te dá. Você é totalmente livre e é com você. Não adianta pôr a culpa no outro, não foi aquilo, é você com você mesmo, né? E a disciplina, ela é fundamental, acho que em tudo na vida da gente, né? Você ser disciplinado é muito importante. E o nosso ritual ser extremamente disciplinado é fundamental. A casa tem um chefe, a casa tem um dirigente. Sim. E esse dirigente é o que vai dar qual é o norte. Isso. Ponto, acabou. Porque se você não fizer dessa forma, cada um vai fazer o que quer e deixa de ser um ritual. Né? Acaba um atrapalhando o outro, que você falou, querendo conversar, querendo bater papo, querendo... Né? Aproveitando aqui para deixar um grande beijo para o padrinho Lárcio, para a madrinha Sueli, que a gente ama demais, tem muito respeito por eles. Também são grandes mestres nas nossas vidas. Quero deixar o meu beijo junto para os dois. E rígido também, o padrinho é rígido. Sim. Precisa ser, né? Eu entendo e aprendo muito com eles, assim, né? Como você e com outras pessoas da minha vida, como meu pai também, e com minha filha que está aqui também, por que não, né? Claro. Que é sempre um caminho do meio da disciplina e da autonomia que se dá, né? E é muito importante. Padrinho, o quanto que influencia ou influenciou na sua maneira de passar coisas para os seus filhos, se posso chamar assim, né? Afilhados, e também na tua maneira de enxergar todo o contexto do neo-xamanismo, as tuas formações aí de neurociência, neuroimunologia, fonoaudiologia, tem alguma coisa? Claro, como é para um médico, né? Um médico, um cientista, como é que é usar a ayahuasca? O que a ayahuasca faz no corpo da gente? É muito legal, porque assim, o próprio xamanismo já tem duas vertentes. Se você for olhar para a linha xamânica mesmo, né? Quando o índio está lá, você está machucado,
e ele vai na medicina da floresta, pega uma arnica e passa lá, ele vem com maracá. Ou seja, primeiro ele usou um produto químico que veio da floresta, a medicina que veio da floresta, e como esse povo da floresta, não só índio, mas a minha avó, né, que chegava e falava assim, ó, toma essa planta aqui que vai melhorar, e melhorava, né? Usando mesmo, produto químico mesmo, porque aquilo é química pura que vem da floresta. Você usa e, ao mesmo tempo, ele invoca os seus ancestrais que vêm em auxílio do outro. Então, assim, no xamanismo, existe essa junção daquilo que é físico com aquilo que é espiritual. E nesse momento, independente de qualquer coisa, se você tem fé ou não tem, você tem que levar em consideração que você está vivendo um mundo de matéria. E nesse mundo de matéria, a gente sente fome, sede. Ou seja, nós temos necessidade de consumir outras matérias, né? E da mesma forma que essas matérias nos mantêm vivos e saudáveis, outras vêm para cura e purificação. No caso, quando a gente começa a utilizar a ayahuasca e começa a observar, deixando aqui a espiritualidade um pouco à parte, olhando para a parte científica da planta, e você começa a observar a atuação da planta quando ela está no seu organismo, não é só no cérebro, você fala, está no cérebro, não só no cérebro, mas no organismo inteiro, ela tem uma atuação maravilhosa. E a gente sente, né? E quando, inteiro, né? quando você para comparar vários medicamentos que são utilizados para transtorno bipolar, para controle de controles depressivos, até mesmo medicamentos voltados para a esquizofrenia, você vê que a via de ação da ayahuasca é muito semelhante à via de ação daqueles medicamentos. Qual que é o caminho que ela faz, padrinho? Via de regra, assim, o que eu acho o mais latente é quando ele tem o bloqueio da proteína monoamino-oxidase. Como é que é isso? Você imagina aqui 2 neurônios, tá? Vou pegar um neurônio de serotonina, por exemplo. Esse neurônio vai e libera um neurotransmissor aqui nesse espaço chamado fenda sináptica. Esse neurônio capta o que ele precisa e fica um resto. Aí vem a monoaminoxidase e recapta o que sobrou. Um dos mecanismos da ayahuasca é bloquear a monoaminoxidase. Ou seja, você vem uma quantidade de serotonina ou endorfina, tanto faz, ou já eu lembro que eu estou ficando velho, que começo a esquecer, né? Então, o neurotransmissor está aqui na fenda sináptica, ela bloqueia a proteína, não tem a captação, significa que você tem uma quantidade maior aqui de dopamina e serotonina disponível na fenda, no caso, nos neurônios serotoninérgicos e dopaminérgicos disponíveis, e eles começam a captar mais. Pelo aumento da dopamina, você tem a expansão da consciência. Pelo aumento da serotonina, você tem a melhora do humor, né? Você tem uma estabilização do humor. E essa via de bloquear essa proteína, que a gente chama de proteína mal, né? Monoaminoxidase, que é uma das vias da ayahuasca, de ação da ayahuasca, é exatamente a mesma coisa que fazem muitos remédios psiquiátricos no tratamento dessas doenças, né? Que estão em voga durante o nosso mundo. E aí o pessoal fala assim, mas então essa medicina ela é muito boa, a nossa medicina é muito boa e ela é eficaz nessas doenças? Claro que não tenha dúvida. Até porque são as mesmas vias, os mesmos mecanismos que os medicamentos usam. Mas tem alguma contraindicação, padre? Na verdade, deixa eu só fazer uma consideração e volto na contraindicação. Então, na verdade, o grande problema é que as pessoas esquecem que quando a gente está falando de ayahuasca, a gente está falando de uma visão que tem uma visão química, mas também uma visão espiritual. E essa questão espiritual é muito interessante dizer, vou até falar para aquelas pessoas que nem fé têm, olha lá. Não precisa ter fé. Essa questão espiritual é essa conexão que você tem de você mesmo com a tua origem, com a tua centelha divina, mas com a tua própria origem. Então é nesse momento que você volta para dentro de você mesmo, que você consegue se entender, que você consegue lidar com questões importantes. Vou te trazer a cura lá também para esses problemas de depressão e vários outros que o valham, né? Então a gente não pode esquecer que a nossa medicina da ayahuasca não é um medicamento alopático.
E que se você for utilizar, eu acho que como a alopatia usa os outros medicamentos, vai ser só mais um registro na praça. O importante é ver que, assim, quer usar, mas tudo bem que use esse Mas tem que registro ter na a praça. reza, É. tem que ter a Tem a ter o espiritual. concentração, tem o momento de reflexão. Outra coisa que é importantíssimo, a ayahuasca é comunhão. A ayahuasca não se toma sozinho em casa. Eu vou lá tomar minha ayahuasca, não tem nada para fazer agora, eu vou lá e tomei minha ayahuasca, vou ficar lá de boa escutando minha musiquinha. Qual o objetivo? A ayahuasca é comunhão. Porque é bonito ver, quando você participa de um ritual, que você entra realmente na força, que você entra realmente na energia, e depois você vai conversar com os irmãos, você compartilha experiências que cada um teve individualmente. É muito legal, né? É muito legal. E são experiências fantásticas. Essa parte né? você gosta bastante. Eu adoro, assim. Não, adoro porque eu falo do que aconteceu, né? Na minha primeira experiência, Todo mundo gosta, né? Falei a bem. minha primeira experiência, eu fui colocado de frente a mim mesmo, tinham vários espelhos, assim, e eu tentava sair dali e falava, você só vai sair daqui quando você se perdoar. Só isso que eu ouvia. Mas esquece tudo isso. Você tem que se perdoar. Se perdoa. Você fez o que podia. A partir daí, as coisas vão começar a mudar. Então, é algo que é interno, só a ver comigo, e é maravilhoso. É Então, fantástico isso. Na verdade, o que o senhor está dizendo, então, é que a medicina é imprescindível que tenha a parte espiritual. Não, É claro. Não dá para desassociá-la disso. Não. Né? Eu até vi um estudo uma vez, eu não vou lembrar agora o nome dele, era um doutor, psiquiatra, e, enfim, tem outras qualidades também, da USP, dando uma palestra sobre isso. E era um cientista, e não é uma pessoa do caminho, do xamanismo. Ele não, é importante que se diga que ele não é uma pessoa entusiasta da medicina, mas falando totalmente dos benefícios da medicina dentro do contexto espiritualista. Incrível, cara, essa palestra, porque ele não era como... Porque é muito fácil você ver pessoas como nós que estamos no caminho falando a favor dela. As pessoas vão dizer, muito fácil, né? Porque eles vão só falar bem. Mas era uma pessoa que não era desse contexto, através de muito estudo, alguém da ciência, alguém da né? ciência dando uma palestra falando disso, assim, e é muito bonito, né? Porque, veja lá, esse encontro depois do ritual, lá na Casa do Lago, você viu, né? Na praia, a gente fica domingo o dia inteiro, a gente ri, fala Não, isso é bobeira. uma delícia. A gente ri, O que brinca. eu mais gosto é de ficar no dia seguinte, é muito bom. Faz um almoço comunitário, não sei, Faz. a gente, né, é muito gostoso. E eu que sou meio retardado, fico falando um monte de besteira o dia inteiro, eu fico zoando o E outro. o cachorro sobe em cima de você. E o cachorro sobe em cima. Nossa. Isso é uma terapia de grupo. Sim. Verdade. É uma terapia de grupo. É um encontro com irmãos. É uma socialização. São pessoas que depois, lá na frente, acabou o ritual, você vai embora. Estou precisando de alguma coisa aqui. Pô, Bruno, me ajuda aí, tal. Ou seja, você está se socializando. E encontrando irmãos. Eu encontrei o Bruno na Oca, a gente Tá não aí, se ó. conhecia. Traz E um hoje a contexto gente é de irmão comunidade, aqui, né? Hoje a gente é um irmão de caminhada. Isso não tem... Né? Então, esse contexto É o da encontro, comunhão, né? esse contexto da comunhão vai te levar para aquela cura química que você precisa, né? Ele vai te levar para essas terapias comunitárias que você tem ali. Tá certo que geralmente tem que ter alguém dirigindo, um líder, um padrinho, alguma coisa para o negócio, né, caminhar certo, mas é uma terapia. Sim. Né? E aí sim, a ayahuasca não tem contraindicação. Isso é bom, isso é mal. Na nossa casa, se, por exemplo, tem uma mulher grávida e ela está nos primeiros meses, a gente não administra. É dose simbólica, um copo d'água com uma gotinha. Por quê? Porque no momento que ela faz a limpeza, que ela vomita, o esforço muito grande pode fazer com que haja um descolamento de placenta lá. Então, Perfeito. o irmão tem um problema de coração grave, uma cardiopatia grave. Se ele entra num processo muito emocional lá, que leva a uma emoção muito forte. E entra, né? Então, a ayahuasca em si, não tem, porque a ayahuasca não causa dependência química. Diferente de muitos medicamentos. E isso é importante falar, não há dependência química. Não há dependência com a química. Só que eu costumo dizer assim, não tem dependência química, mas você pode ficar dependente do hábito, né? Estou em casa, estou sofrendo hoje porque meu chefe brigou comigo, toma ayahuasca. Hoje eu estou sofrendo porque
sei lá, acabou o dinheiro, toma ayahuasca. Ah, hoje estou com dor de barriga, toma ayahuasca. E tudo você toma ayahuasca. Vira uma muleta. Começa a usar o medicamento como muleta. Não é o objetivo. A gente costuma dizer no Céu de Logos que a ayahuasca é utilizada no momento de celebração. Você então vai usar, não só a ayahuasca, lá na nossa casa nós somos bem radicais, né? A própria ayahuasca, o cambô, o rapé, o sangue do dragão, e todas as outras, em ritual. Durante essa pandemia nós ficamos de março a setembro sem utilizar nenhuma medicina. Ninguém utilizou. A gente deixou disponível, meus irmãos, da casa. Se alguém precisar, vem aqui que a gente faz o individual. Ninguém precisou. Ó, se vocês quiserem visitar outras casas que estão abertas, fiquem à vontade. Ninguém foi. Por quê? Porque o grande barato da medicina da ayahuasca não é a química que a ayahuasca tem. É esse resultado que você tem de se conectar com Deus, de se conectar com o próprio irmão, da comunhão com o outro, de você pôr em ações aquilo que te foi entregue durante o ritual. Ou seja, aquelas informações que lhe foram dadas, você vai lá e vão bater, porque a fé sem obra é morta. Verdade. Então, na verdade, a gente quer fazer com que aquilo que você aprendeu lá dentro, que você recebeu lá dentro, você pratique lá fora. Porque se você chega lá, toma ayahuasca, porque eu vi uma borboleta, um bem-te-vi, não precisa tomar ayahuasca para isso, vai na mata que você vê. Ah, porque eu era uma rainha, parabéns, e hoje você não é. E agora? Seu problema continua, sua conta está no vermelho. Então, rainha, vamos pagar a conta. E então, todo assim, mundo era rainha, rei, né? Ninguém apareceu na Somália. Ninguém, você, na outra encarnação, nasci na Lapônia, eu era um cachorro. Ninguém. Todo mundo só nasce rei. Eu vi umas coisas com o trabalho na ayahuasca que eu não era nem um pouco bonzinho. Então... Eu sou kardecista, eu vi algumas coisas minhas, mas eu não vi nenhum, não vi rei, não vi príncipe, não vi um cara legal. Então, eu falo de mim, tá? Eu não vi, não. No meu caso, o caldo entorna, porque eu não acredito em reencarnação. Né? A minha visão é muito evangélica, como católica. Né? Isso, né? Então, assim, eu não creio que vai reencarnar. Enfim, mas nada contra. O que a gente quer, na verdade, é o quê? Quer ver sua borboletinha? Tudo bem, é sua florzinha, sua nave espacial, quer viajar no tapete de... Tá tudo certo, desde que você faça o seu trabalho. Desde que você tenha as suas curas. Aquelas doenças que podem ser curadas. Nem todas podem, né? Sim. Algumas a própria espiritualidade te dá para que você aprenda com ela. Aí eu chego lá, você vai ser curado aqui essa noite. Quem sou eu? Quem te deu não foi eu. Eu só sou um instrumento, gente. Ó, tem o remédio tá aqui. Ó. Se vai curar ou não, é você e Deus. Você vai saber se é o melhor para você, né? Ser curado ou não, né? O que você aprendeu aqui dentro hoje, fala fora e pratica. Eu falo para as pessoas, se a tua família em casa, se os teus amigos no trabalho, se as pessoas que estão dirigindo do teu lado não percebem uma diferença em você em relação às outras pessoas, está perdendo seu tempo. E a primeira coisa, né, padrinho? Eu tenho um filho que é evangélico. Inclusive, o Leonardo. Abraço, Léo. O Léo, que é sócio aqui do estúdio. Abraço pessoal da CRIO também. O pessoal da CRIO, o Léo, o Gui e o Adão, senão eles ficam com ciúme, né? O Léo é evangélico, ele com a esposa, tá? E eu comecei a frequentar tranquilo. Teve um dia que eu estava muito nervoso. Ele falou assim, pai, quando é que você vai para a Oca? Tá na hora. Isso para mim foi um... Ele é evangélico, claro que era uma linha bem mais aberta e tal. E, meu pai, você mudou. Você tá outra pessoa. É muito mais fácil lidar com você. Isso é o retorno que você está falando. Sem esse retorno não adiantava nada ir para a Oca. Porque durante o ritual, para eu falar, ô meu irmão, eu te amo, a gente arrumadinho, com bata, que bata bonita, não sei o quê, meu Agora, irmão. no dia a dia, aprender a pedir perdão, aprender a mudar de comportamento. Né? Eu era um cara que brigava, eu brigava horas. Eu não tinha tempo para brigar. Se era para brigar, a gente brigava 1 hora e continuava brigando até terminar e eu ganhar, né? Era aquela coisa bem maluca. Hoje eu consigo discutir, não é que eu não brigo, eu não virei santo, pelo contrário. Mas eu discuto, tem 1, 2, 3, acabou. Aí a pessoa continua, para mim terminou. Se a pessoa continua, ok, para mim terminou. Eu aprendi isso. Bem legal. É se permitir fazer um trabalho honesto quando você está diante da medicina, né? E se despir mesmo, como você falou, de ficar nu mesmo, senão não adianta você ficar ali, mas eu Porque não... tem muita gente que vai, eu imagino, e acaba fugindo do trabalho. Tem várias maneiras de fugir do trabalho, né? Desde
ou só deitar, dormir, ou só bailar, Ou tocar instrumento. ou só tocar instrumento, ou consagrar muito a medicina, que a gente fala, né, de acabar assim, embriagando de medicina, que no final você nem sabe o que aconteceu, né? Então, ter um bom senso dentro do ritual de entender que aquilo é um momento de cura para você. É também uma celebração, eu também entendo assim, uma celebração, mas é uma celebração da cura, né? É muito isso. E dentro desse contexto da cura, dentro do Céu de Logos há uma característica muito interessante que vocês propõem algumas dinâmicas dentro dos rituais de cura através de outras práticas, outras medicinas, como a medicina das ervas, né? Vocês têm ali uma geodésica, né, com esteira, onde são... O que é uma geodésica? Conta pra ele que a geodésica é como se fosse um globo feito de bambu. É muito lindo, cara. Tá. Então ela é grande, né? E aí, quem dirige a esteira sagrada lá no Céu de Logos é o Padrinho Márcio. Ele fala com muito mais propriedade do que eu, né? Eu não faço parte da esteira sagrada. A gente está tentando trazer o Padrinho Márcio. Que Padrinho Márcio, está o Padrinho convite Márcio. aqui oficializado para o senhor vir aqui. Padrinho Márcio tem que Ele aqui corre a léguas. e explicar pra gente, né, esse trabalho. Eu acho que ele poxa, está do lado da muito madrinha importante. Sueli assistindo nesse momento. Então, assim, é um trabalho que a gente começou, na verdade, quando a gente ia fazer os rituais com a Jurema Sagrada, né? Então, ele tem o princípio do mesmo trabalho dos irmãos que trabalham com a Jurema Sagrada, só que ele está sendo trabalhado com a própria força da Ayahuasca. Então, tem uma esteirinha simples de palha colocada no chão, o irmão é colocado lá. E o curador, ele, por meio das orações, ele tem vários tipos de ervas que são levadas. Então tem louro, alecrim, sálvia, camomila, agrião, e seja lá o que for, tem várias ervas diferentes. E o irmão fica deitado e pela energia do irmão, eles vão sentindo a necessidade e adequando o tipo de planta que vai atenuar aquela situação. Nossa, que coisa, né? maravilhoso, hein? Meu, maravilhoso. É muito forte, né? Eu Quero já ter tive essa experiência. Eu já tive essa oportunidade. Eu quero ter essa oportunidade. E assim, não vem ao caso, mas vi coisas ali que até Deus duvida. É uma experiência, assim, muito gostosa. É muito forte. Muito gostosa, né? E o grupo na casa, então, conta hoje com três guardiães também, 3 curandeiras, né, na casa. E elas se reúnem toda semana. Eles se reúnem, né, toda semana. Agora estão fazendo por vídeo. E eles conversam planta a planta sobre as características, propriedade química, propriedade física, curadora, espiritual. Estudo. Saber o que está falando. É verdade. Não é simplesmente eu acho. Não é, eu acho. Aproveitar Né? aqui e deixar um beijo para a Cíntia, né, que é filha da casa, uma grande amiga minha, que também sempre assiste a gente, né? E com certeza Mas não manda muito beijo não, que eu fico com ciúme. Ah, não. Um beijo pra Cíntia. Eu não a conheço, mas vou conhecer. Agora vai ficar com ciúme em dobro. Pronto. Vai vir outro beijo pra Só ela aproveitar também. aqui e pedir pro pessoal se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar comentário para ajudar a gente. E também seguir a nossa página no Instagram, @Rauschcast. Inscrevam-se. É isso aí. Vai receber, sininho. Entrou um novo podcast e já avisar. Daqui a pouco vai começar a sair aí também no YouTube os nossos cortes, né? Novidades. Tá para rolando chegar logo cortes de vários assuntos. aí. Né? Vários assuntos. Padrinho, tem uma história muito curiosa aí que eu queria que o senhor contasse pra gente. O padrinho, na caminhada dele de formações, ele foi estudar, fazer acho que mestrado, né? Na Eslovênia. Doutorado na Eslovênia. Num lugar chamado Ljubljana. Conta pra gente como é que foi isso. Você já tinha conhecido, né, o xamanismo e aí acabou indo morar lá. Como é que foi esse tempo lá? Sentiu falta? Até da Marginal Tietê eu sentia falta. Ou para um carioca sentir Sentia falta da Marginal Tietê, sentia falta de pastel de carne. E assim, a minha ida para lá dá 2 horas de papo, cara. É milagre em cima de milagre. Temos pra contar, tempo. sabe? Vai ter um corte aqui, ó. Não, Temos os detalhes Eslovênia. são muito legais para contar, cara. Os detalhes são muito legais. Mas, resumindo, Conta pra gente. eu trabalhava na época com psicofísica. Psicofísica. Depois você conta pra gente o que é psicofísica. É simples.
existe alguma atividade, por exemplo, que você está fazendo na frente de um computador e a gente vai marcando o tempo que você leva para fazer aquela atividade e por meio do tempo que você faz, que você leva para fazer, a gente faz algumas inferências em relação às funções superiores, né? Atividades motoras com mental, tempo de rotação mental, de raciocínio, de elaboração de pensamento e tal. Então, eu estava achando que era algo assim de abrir buraco de minhoca na cabeça da gente. Não, isso a gente não faz, não. A gente Ainda fecha, não. a gente fecha Ainda o buraco. não. Né? Então, na época, era muito engraçado que a gente usava os computadores assim, baratinhos, uns 486, não sei se vocês lembram, né? Eu lembro. Uns 486, com uma chavezinha que custava R$2 na Santa Efigênia. Na Santa Efigênia, você apertava aquele botãozinho e ficava fazendo os trabalhos lá. E uma vez eu fui convidado a fazer uma palestra pelo meu orientador do Rio. Aí ele falou assim, você vai fazer uma palestra lá no Guarujá. Menino, mas só veio gente de fora com o prêmio Nobel, que ganharam o prêmio Nobel com ressonância magnética, aqueles aparelhos caríssimos de 8.000 €, não sei o quê. E os caras apresentando um monte de trabalho assim, de ponta, sabe? Só deu, né? E eu inscrito lá para falar da minha psicofísica, eu sentado assim, olhando. Aí sentou um professor do meu lado e falou assim, Thierry, eu vi que você está inscrito lá naquele, né? Você vai passar uma vergonha louca, meu irmão. Você vai acabar com a sua carreira. Finge que você está passando mal, vai embora. Eu falo com o pessoal que você, né? Desistiu. Aí eu falei assim, não, se é para passar vergonha, né? E comigo mesmo. Né? Vamos lá. Assim, lá no meio científico, é como se você tivesse um cara lá ensinando, sei lá, você fazer aquela comida mega elaborada, você vai ensinar o cara a fritar um ovo, né? Aí eu acabei a minha palestra, aí o povo, né, aquela palma assim, né? Aí eu saí, aí na hora que eu estava lá almoçando sozinho, né, poxa, o que eu estou fazendo da minha vida aqui, nesse lugar, né, tal, né? Aí chegou um cara do meu lado, todo sorridente, engraçadão, ele falou assim, vi sua palestra, ó, a verdade é que aquilo que você fala está muito legal, mas por que você não faz com ressonância magnética funcional? Eu falei assim, eu não faço porque eu não tenho grana, né? Não tem nem hospital para fazer aquilo ali. Aí ele falou assim, vai fazer lá na Eslovênia. Ele falou assim, fez o convite, a gente ficou muito amigo ali. A gente passou o resto do congresso junto, né? Vai fazer lá a gente tem aparelho, lá a gente está precisando de algumas ideias, tal, essa ideia é bacana e tal. E aí quando a necessidade surgiu na USP, que meu orientador falou assim, ó, a tese que você está querendo defender aqui, psicofísica não dá conta de bancar uma tese de doutorado com psicofísica, é muito pouco. Eu preciso de imagem. Eu falei assim, mas como que eu vou mostrar imagem em função mental superior, né? Aí eu falei, ressonância magnética, vamos para a Eslovênia, e fui. A história é engraçadíssima. Em um outro momento a gente conta as histórias. Mas o país é a coisa mais linda desse mundo. Que quer conhecer um país assim de calendário, de parede, sabe, de filme mesmo, é a Eslovênia. É um país extremamente amoroso. Ljubljana significa Vila do Amor. Olha que coisa linda. E são aquelas pontezinhas, aqueles rios passando. E as pessoas são carinhosas? São... Olha, eles são assim, meio russo misturado com italiano, né? Então, eles são muito alegres. Muito carinhosos. Mas são alegres. Mas o italiano... Fala alto, né? Isso, e divertido. Eles cantam muito. Eles são muito divertidos, Você são muito contando assim, engraçados. eu tô imaginando tipo a montanha encantada do Play Center, sabe assim? Mas é. E de lá saiu o esloveno. Mas muito legal. Não, e o problema é que eu falo algumas línguas. O Pedro aqui não tá aguentando. Quem não tá aguentando? O Pedro. O esloveno louco lá. Eu falo algumas línguas, menos esloveno. E eu trabalhava com surdos lá. Então eu tinha que saber falar não só esloveno, mas também língua eslovena de sinais. Eu não sabia nenhuma das duas. A língua eslovena de sinais é diferente da... sempre muda, né? Sempre muda, de país para país. E eu não sabia falar nenhuma delas, né? Aí, assim, eu me virava com meus pacientes surdos falando em alemão, olha isso. Meu Deus. Eu falava, eles faziam leitura labial, facial no caso, né? E a gente se entendia. Ainda fala alemão aqui pro currículo, cara. Quantas línguas você fala? Olha, eu falava 6. Agora que eu... Quais? Alemão? Eu falava português, inglês, alemão, espanhol, italiano e língua de sinais. E foi perdendo o alemão com o tempo? O alemão ainda mantive um pouquinho. O italiano se foi, o espanhol... Sem praticar vai perdendo.
E eu tô mais voltado Pô, agora. manteve mas a mais difícil, manteve, É, caramba. 15 dias. Você, Mas alemão é minha paixão, né? 15 É dias mesmo, falando legal. espanhol, você volta no. Ah, é. Alemão é minha paixão, né? Tem que fazer um ritual só falando alemão lá. Quando eu cheguei em Munique pela primeira vez, e olha que eu não acredito em reencarnação. Que eu desci na estação de trem, aí eu acendi um cigarrinho assim, olhei para um lado, olhei para o outro, tá tudo igual. E eu andava em Munique como se fosse a minha casa, minha terra. Você vê? Mesmo assim, não acredita. Hein? Mesmo assim, não acredita. Já estive aqui, hein? Mas eu tenho teoria para isso. É? É. Conta aí. É? Conta. Conta. Assim como você herdou do seu RNA, do seu DNA, você herdou a cor dos olhos, pele, cabelo, muitos traços de comportamento que você tem dos seus antepassados, automaticamente você pode também ter trazido muitas memórias, muitas sensações. Ou você pode ter sido aquele antepassado. Ou eu posso ter sido, também não. Se for também, eu acho bom. Né? Tá Pode tudo ser, bem. né? Porque tem lugares que a gente vai que a gente se sente em casa, né? É. Verdade. Tem uma outra viagem aí que foi marcante na tua vida, né? Que foi... Quer contar pra gente aí? A viagem que te despertou aí o chamado para Machu Picchu, para montar o Céu de Logos. Como é que foi esse despertar? A gente frequentava o Sol Central, né? E um ponto de luz que ainda está lá, vencendo a pandemia. E é um ponto de luz pequenininho, em tamanho, de quantidade de O pessoas. Sol Central, né? Sol Central. Fica onde? Em Budas Artes. Em Budas Artes. Mas assim, uma guiança maravilhosa, né? Não, a gente faz questão de divulgar aqui. Né? Dos padrinhos, Nossa. né? Uma guiança maravilhosa, Madrinha Lu. E até convidá-la, né? Já está convidada. Tá também. convidada, madrinha. E, assim, e foi ali que a gente. Tanto é que lá na casa, a Madrinha Lu fala que eu era o mais. Sem. Como é que ela falava? Que eu era o mais desordeiro de todos, que era, né? Você é muito desordeiro, você é muito bagunceiro, mas estava super bem. E eu fiquei na casa 9 anos, então chegou uma época que fui fazer essa viagem para Machu Picchu e ela ofereceu para a gente levar uma quantidade de ayahuasca, eu e o padrinho Márcio. E nós lá em Machu Picchu, nós fomos lá na parte mais alta que tinha na cidade, na Janela do Sol, lá em Intipucu, né, que se chama, que dizem que foi até por onde os últimos incas fugiram para a floresta amazônica por aquela janela, né, fugindo dos espanhóis. E ali nós fizemos o nosso trabalho com a ayahuasca. Um frio de 3 graus abaixo de zero, chovendo, e a gente sentado lá, tal, fizemos a primeira parte do trabalho ali. E depois a gente fez uma parte caminhando em beleza, né? Que você toma ayahuasca e vai descendo a floresta. E num desses momentos que eu estava lá sentado, a gente estava em um dos templos sagrados e eu senti como 2 Pachacuti, né? Que eram duas autoridades incas, né? Tivessem vindo e colocaram alguma coisa dourada em mim, né? Olha. Falaram, vai trabalhar. Aí acabamos, né? Descemos, eu falei assim, mas tem uma coisa diferente aí, agora estou, né? Falou para eu ir trabalhar, vai fazer o seu, chega de ficar sentado, vai trabalhar. E eles me deram um presente dourado e tal, eu não sabia o que era. Quando a gente voltou para Cusco, estava fazendo comprinha lá na feirinha, aí na banquinha, aí eu comecei a ver, falei assim, nossa, é isso aqui que eles me deram, que os caras me deram. Era como é que fala? Esqueci, já lembro. Que é um instrumento indígena, né, que é utilizado como bisturi. Eram os médicos incas utilizavam. Vocês conhecem? Eu esqueci o nome agora já Depois lembro. você lembra. Né? E eu recebi um tume. Né? Então eles colocaram um tume grandão assim, como se tivesse colocado dentro de mim e falaram assim, vai trabalhar, chega. Né? E aí nós voltamos para o Brasil. E eu ainda continuei mais um ano lá no Sol Central, sentadinho, fazendo o meu, ou seja, depois de quase 10 anos de ayahuasca. Se preparando. Depois do chamado, mais um ano de preparação, até que chegou a hora, né? Falei assim, está na hora de abrir o nosso próprio. E a Madrinha Lu me deu assim, uma ajuda muito grande, né, no começo. Inclusive, a medicina sagrada era ela que fornecia para a gente, né? Até a gente aprender a caminhar sozinho, e estamos aí há 9 anos, né? No Céu de Logos. Que legal. E o nome Céu de Logos tem alguma coisa a ver com essa história? Então, também foi dado pela espiritualidade, né? Céu, como ponto de luz, igreja, e Logos, Logos significa a palavra, né? O verbo. Mas também significa o primeiro amor. Então, Logos é o primeiro amor. Então, é aquela questão assim, nunca se esqueça do primeiro amor. Porque se teu relacionamento em casa não está legal, olha para o teu marido, para sua esposa, como você olhava, como vocês
nos primeiros encontros seus. E tenta resgatar aquele sentimento que o negócio sobe. Se os dois conseguirem resgatar, levanta. Esse é um grande segredo. Lá né? no seu trabalho, na sua casa, seja lá onde você está. Se está difícil, volta para o primeiro amor. Então volta para o Logos, né? E também Logos é o verbo encarnado, que o mestre da casa de Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então ficou o céu de Logos. Maravilhoso. É o céu do amor encarnado. E lá o pessoal fala que o amor é latente, né? O pessoal fala, céu, eu não sei. E lá no Céu de Logos você tem um dirigente da casa, é isso? Guardião. Um guardião. Na verdade é um guardião. Qual o nome dele? O Akawanduta. O Aka... Eu nem quis falar para não errar, né? O Akawanduta. Akawanduta. Wanduta. Tem uma palavra aqui do guardião que eu achei fantástico, se eu puder falar. Pode sim, por favor. Ele diz o seguinte: antes mesmo de tentar entender os mistérios que regem o céu, a terra e o universo, entenda primeiro as pequenices do teu céu, da tua terra e do teu universo. Antes de enviar a todos mensagens esclarecedoras, esclarece-te. Antes de ensinar, aprenda. Antes de explicar, entenda. Antes de pedir, doe. Antes de pedir, faça. Ao chorar, molhe com suas lágrimas os seus sorrisos. Ao sentir dor, se contraia e se constrite. Na constrição encontrará a tua verdade. Ao se alegrar, alegre a quem está próximo. Ao se alegrar, alegre a quem está triste. Ao se curar, não se ponha no altar do curador, mas enfoque a força que cura para o outro curar, se é no tempo que o outro puder ser curado. Não se julgue para não julgar o outro. Tenha força. Use inteligência e sabedoria, diferente uma da outra, e humildade. Seja grande, bonito e muito, muito alegre. Na aflição, angústia, dor, e em toda sorte de negatividade, seja alegre, e quando for alegre, transmita alegria. E só isso, transmita alegria. A alegria é a expressão do amor celeste, divino e universal. Só se alegra quem tem amor. Então seja alegre, seja alegre. Maravilhoso. Hari Wakanduta. Hari Wakanduta. Hari Céu de Logos. Porque isso aqui é a coisa da alegria mesmo, né? A gente perde na caminhada. As pessoas, todo mundo que está assistindo, às vezes você fica, puxa, por que isso na minha vida? Por que aquilo? Porque está dando tudo errado? E você começa a se entristecer. E o que ele fala é exatamente isso. Seja alegre. Sabe, os problemas estão aí, as lutas são cada um no seu caminho, né? Mas com alegria é muito mais fácil. Fica muito mais simples. Ele tem toda a razão. Verdade, né? E a alegria é uma energia que o segundo raio, né? O raio amarelo, né? Mestre Kutumi e Mestre Lanto trazem, né? Junto com a energia da sabedoria. E o céu de Logos, ele é firmado, né? Na energia do raio verde, raio da cura, né? Conta pra gente como é que foi esse propósito de trazer, de firmar o céu de Logos num dos raios, né? Trazidos pelos mestres da Fraternidade Branca. Isso foi muito legal, porque quando a gente estava no Sol Central, o Sol Central trabalhava muito com a chama violeta. E, claro que eu sou do contra, né? Todo mundo lá no violeta e eu vendo verde, né? Eu só via verde. Eu, tá bom, todo mundo tá vendo, eu devo ser daltônico na espiritualidade, eu só vejo verde. E eu não tô nem aí para saber o que era isso. E quando a gente começou quando a gente abriu o portal do Céu de Logos, a gente começou, falei assim, bom, já que o verde também é uma chama, vamos começar a olhar, né? E aí eu comecei a ver, estudar, e falou assim, não, realmente é a chama dos curadores, é a chama dos professores, do pessoal da saúde, daquele voltado para a cura. O Padrinho Márcio é biólogo, técnico em radiologia, né? Ele trabalha em vários hospitais também, então voltado para a cura. Eu na área da fonoaudiologia, na área das terapias, voltado para a cura. Então, assim, então a nossa casa vai ser voltada, né, nessa firmeza da chama verde, né? E aí a gente começou a fazer a invocação e a chama dourada sempre vinha junto, né? Na abundância, legal. na prosperidade, e estamos lá. Vamos lá. E a gente vibra muito nisso, na alegria. Cura com alegria. Nos nossos rituais a gente fala assim, tem que vir bonito pra cá, vem com roupa bonita, se pinta, se enfeita. Mas é legal, eu vi isso também, dando uma templo pesquisada. É sempre muito decorado. Que vocês têm que estar bem vestido para ir para o ritual. Eu concordo plenamente, não deve usar bermuda, regata, porque você está indo para um ritual, é uma coisa que tem que fazer com... Essa parte também é importante, né? Já aconteceu vezes de
no começo, principalmente no começo, da gente marcar ritual e não ter ninguém pro ritual. Tínhamos 3 pessoas, eu, o Márcio e o Edson, por exemplo, que é outro, né? E aquele calor, né? Aí o Edson, não tem ninguém fazer de bermuda, né? Eu falei assim, meu filho, quem tem que olhar tá aqui. Então bota a sua roupa e faz. Então assim. E é legal essa coisa de colocar a roupa. O Bruno é todo... Eu não. Nossa, ele é todo chique. Todo elegante, né? Mas eu tô de verde, Eu sou clássico. Uma calça branca, uma blusa branca. Eu tô de verde hoje, em homenagem ao Céu de Logos, né? No máximo uma blusinha vermelha, uma camisa vermelha, mas eu sou mais... Né, ele é mais chique. Mas Não, você tá sempre lindo, meu, tá louco? Chique, não. Eu procuro caprichar um pouquinho, mas... Quando eu te vi na Oca, você não tava feio, não. Mas é importante, eu concordo com você, porque é muito fácil. Eu vou lá pro ritual, vou de bermuda, vou pôr qualquer calça que eu tenha, porque, qualquer cara, camiseta. você tem que... Eu tô indo lá pra uma parte espiritual. Você tem que estar bem pra você mesmo, né? É. Você tem que estar bonito pra você, né? E como o ritual ele é uma celebração, é uma ocasião para isso mesmo, né? Então, tem que se vestir adequado, eu acho que a tá autoestima certo isso, é uma energia fundamental de cura, né? Autoestima é fundamental em tudo na vida. Autoestima é diferente de orgulho, de vaidade. Autoestima é uma energia fundamental. Pode falar para mim. Lá cada um trabalha com seus elementais, né? E o nosso guardião é o elemental do vento. Ele trabalha com o elemental do vento. Ele gosta muito do elemental vento. Então tem os guardiões do fogo, tem os guardiões da esteira, não sei o quê. E eu sou o guardião do vento, né? Aí eu gosto de botar uma capa. Então às vezes eu compro umas capas assim bonitas, sabe? De cetim, grandona e tal, né? Aí o guardião, o Aka, assim... Pra que isso? Você precisa disso? Eu falei, não... Ele falou, você sabe que não precisa, né? Eu falei assim, não, mas por que você usa? Eu falei assim, porque faz vento, ó. É legal. Ele falou, então te dá poder? Eu falei, não, então usa. Te representa, te faz, tudo né? Certo, né? Se aquilo ali é um jeito de representar e de você se sentir mais firme naquilo, coloca, faz, enfeita. Não é obrigado, não precisa. Mas é bonito. Faça porque é bonito. Sim, né? É uma forma também de dedicação, de amor à casa. Eu acho tudo isso. Sei lá, eu traz acho identidade, importante. né? A gente também tem um irmão lá na Oca que usa a capa. E aquilo traz identidade para ele. Abraço pro Daniel. Abraço pro Daniel, a gente chama demais ele. Aliás, amanhã vai lá em casa. Vou correr as barras Jaxes nele. E para quem está assistindo, já foi, né? Hoje é segunda-feira, aliás, Laroye Exu. Laroye. E ele usa a capa. E é uma forma dele trazer identidade para ele mesmo. E também, a gente estava conversando sobre isso, aquela capa dele, né, do guardião dele, na verdade não é dele, é do guardião dele, ela traz cura para quem interage com ele, de certa forma, né? Sim, é o que ele acredita. É um elemento importante. Eu gosto de usar uma blusa que é uma blusa de lobo, porque é o meu animal de poder e eu me sinto feliz com aquela blusa. Miau. O meu lobo é um lobo velho, meio desdentado, mas tá lá ainda. Tá lá. É nada. É um lobinho lobo velho. desdentado. É um lobo guará, cara. O lobo guará já tá meio desdentado, tadinho, mas tá bem. Tá certo. Animal de poder perde dente não, Nil. Não perde, tá louco. Ele perde a gente, né? E, padrinho, eu lembro que quando eu estive lá, você tem uma prática, aliás, algumas, né, bem diferentes do que eu estou acostumado em outros lugares, não só na Oca, mas em outros. No meio do ritual, parou o ritual para que você falasse. Uhum. Eu não lembro o nome que se deu aqui, aquela prática ali. E o senhor falou sobre masculinidade. Eu queria que o senhor falasse sobre essa prática, que os irmãos até falavam, tem alguma coisa? Tem, mestre. Aí o senhor falou sobre masculinidade. Uhum. Eu queria que o senhor falasse sobre essa coisa da masculinidade, né, do sagrado masculino, dentro de uma casa regida por você, pelo padrinho Márcio, que são 2 homens, mas que tem muitas mulheres, é uma energia feminina muito forte, e eu achei muito importante a mensagem do sagrado masculino num ambiente de muitas mulheres. Isso. E falasse também sobre essas práticas diferentes que tem dentro do Céu de Logos. Tem o bastão no final. A gente usa muito objeto de poder, né? Então você vê muita gente na casa com bastão na mão, né? Então aquele bastão é como se fosse o cajado, ou seja, para lembrar, tem um cuidador aqui. O pastor usa um cajado. Então, os cuidadores geralmente têm os seus próprios cajados, que eles acham na mata e depois enfeitam, pintam e fazem o seu cajado.
No Céu de Logos nós somos muito representativos, a gente usa muito instrumento de representar. E essa questão que você falou da fala, é que nós temos um grupo irmão, que é um grupo muito próximo a gente, e esse grupo é da União do Vegetal. Então, assim, embora as doutrinas sejam bastante diferentes do xamanismo com a União do Vegetal, esse grupo trata a gente assim, como a gente fosse da casa deles, né? E da mesma forma, quando eles vão lá, também a gente recebe com muito carinho. Então, no Céu de Logos, a gente faz o ritual em 3 serviços, primeiro, segundo e terceiro serviço, mas toda vez que a gente entra no terceiro serviço, a gente suspende o ritual xamânico e a gente faz um pedacinho do ritual da União do Vegetal. Nossa, que legal. Eu não conheço nada. Porque na União do Vegetal, quando você está na força, eles não chamam de força, chamam de borracheira. Borracheira. Então, quando você está na borracheira, você não fica sozinho com você. Os mestres conversam com a igreja. Ah, quer dizer, você está na força, você está na borracheira, então... olho aberto, luz acesa. Ali. Aí o mestre fala, dá alguns ensinamentos. Se você tem alguma dúvida, quer fazer algum... Você levanta a mão, pede permissão. Mestre, posso fazer uma pergunta? E o mestre, sim, senhor, pode fazer. A pessoa faz, o mestre responde. A pessoa da plateia canta, faz o que quiser, mas desde que tenha a autorização dos mestres. Então, no Céu de Logos, quando chega o terceiro serviço, a gente interrompe as músicas, interrompe o ritual xamânico, e a gente fala, meus irmãos, estamos agora no momento da União do Vegetal. É uma coisa um pouco mais aberta, é isso? É um pouco mais... Na verdade, quem fala, que eu me lembre, é o padrinho, né? O padrinho que fala. Padrinho ele pergunta, irmãos, temos borracheira? Aí o padrinho pergunta, meus irmãos, temos borracheira? Aí todos juntos respondem, né? Sim, mestre. E a borracheira tá boa? Sim, mestre. Que é como na União do Vegetal é feito. Ah, que legal. E aí depois disso, o padrinho começa a trazer alguns temas. Nesse dia que ele foi, a gente estava falando sobre o sagrado masculino, sobre o que é a essência do sagrado masculino. No Céu de Logos, né, quem abriu o Céu de Logos foi o Padre Márcio e eu, nós dois, nós dirigimos ainda, temos a madrinha Estela, temos a madrinha Crisley, né, a madrinha Crisley está na Inglaterra, mas ela ainda nos auxilia muito, a madrinha Estela está sempre com a gente em todos os momentos, mas a casa foi gerida, né, e ela é coordenada por força masculina. Então a gente fala que lá no Céu de Logos o sagrado masculino é o que segura a casa. Mas o sagrado feminino se reúne. O sagrado masculino não. Vai começar a se reunir agora, a partir de agosto. Nós vamos começar a oficializar o grupo. Vai ter um ritual só para homens. Né? Um ritual com eu acho que só os homens na força masculina. E naquele dia, então, dentro daquele ritual, o ensinamento a ser falado era em relação à força masculina. Né? Então a gente passa uma questão de 5 a 10 minutos de conversa. Depois a gente fecha o momento da União do Vegetal, volta para o xamanismo, serve a última dose e toca o trabalho. Essa homenagem a gente sempre fez, né? Que legal. Ao pessoal da União do Vegetal, que é uma linha à parte, mas nós somos irmãos, né? Sim, é muito interessante. É bem interessante, né? Porque eu nunca participei de nenhum ritual da União do Vegetal e eu vi aquilo, achei bem interessante, porque a impressão que deu em ver os ensinamentos que foram passados ali é de que você havia captado ali dentro de tudo que aconteceu no ritual, ainda que em completo silêncio, as energias dos trabalhos de todo mundo que estava por ali. Você pegou a essência de tudo que todo mundo estava passando e deu um ensinamento. Foi preciso. Falou, sabe aquela coisa que as pessoas estavam precisando ouvir? Mesmo que ninguém tivesse falado com ele. Foi muito essa é a ideia. Incrível. Esse é o objetivo. Foi incrível. Que inclusive a gente fala no Céu de Logos, que inclusive entre os guardiões, o que vocês têm que conversar durante o ritual, que seja sem falar, né? Telepático. Você manda. Se for real, ele recebe, senão... Nossa, que fantástico, Bem né? legal, né? Queria aproveitar aqui, pedir para todo mundo se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar os comentários. Curtir, para ajudar a construir com a gente, né? Nós precisamos que assistam mais horas, que o pessoal assista. O pessoal do Céu de Logos, por favor, curte a gente. Que o Céu de Logos também tem o Instagramzinho, hashtag Céu de Logos, né? Por favor, a gente vai querer também. Segue lá, @Céu de Logos, e também segue a gente, @Housecast, tudo junto. Tá na descrição tudo. Vai estar tudo na descrição, a gente vai colocar também. Queria só lembrar aqui a nossa mensagem de toda semana a respeito dos nossos irmãos indígenas. PL segue aí, mês que vem ela vai para o STJ.
A gente teve aí casos nessa semana aí dos grileiros invadindo terras indígenas no Acre. Então a situação aí tá ficando cada vez mais séria. Então não vamos ficar calados, em silêncio nas nossas redes sociais, vamos reverberar aí Não vamos esquecer do assunto, porque a gente não vai deixar de falar aqui. Processo de impeachment, processo disso, processo daquilo, e pela porta dos fundos eles estão votando uma PL que vai destruir, né? A gente tem uma questão aqui, padrinho, a gente não fala de política, mas a respeito dos irmãos indígenas a gente traz as questões porque é indissociável, né, a questão política dos indígenas. A gente não está falando de partido A ou B, mas sim do que está acontecendo com eles, né, da desapropriação das terras já homologadas deles. Então a gente traz uma mensagem para os irmãos aqui que praticam, né, que frequentam casas xamânicas, neoxamânicas, para que se solidarizem, né? Porque, afinal de contas, a medicina veio dos irmãos indígenas, né? Vamos ter gratidão, né? Gratidão a eles. Gratidão a eles. É o mínimo. Então é isso. Tem uma curiosidade que eu queria tirar com o padrinho. O padrinho, pelas minhas informações aí, é maçom. Maçom e xamanista. Maçom adora o diabo. Que história é essa, padrinho? A gente não adora o diabo, a gente ama de paixão. Mentira. Como é que essa história do maçom e o mestre xamã? Muito maluco isso, muito maluco. E era muito legal que no começo, né, quando eu era jovem, eu militava contra a maçonaria, né? Eu falava, esse pessoal adorador de diabo aí, que mata os outros, que não sei o quê. Eu não conheço nada, mas eu sei, na última lá você tem que adorar o diabo, que senão você não... Fica matando um monte de virgem tempo. Aí agora, como tem pouca virgem, tá matando de escorpião, de sagitário. Né? Não, depois que... à medida que eu fui tendo pessoas conhecidas e eu dentro do que eu podia saber da ordem, né? Um dia eu estava conversando com um professor que dava aula na universidade junto comigo, ele estava com um chaveirinho, né? Pessoal, me interessa por uma coisa que você tem. Ele falou, se o chaveiro, eu falei, não, eu quero entrar para a ordem, né? E aí eu fui convidado, entrei, eu estou na maçonaria há 8 anos já, né? Você só pode ser aceito a partir de um convite de um mestre, né? Um mestre maçom te convida e você entra. Eu fui convidado por um mestre, então, passei por todo o processo, né? Entrei. E eu não me vejo de outra forma sem ser maçom. A palavra maçom significa, em francês, significa pedreiro, né? E se você for olhar o símbolo da maçonaria, né? Que é o esquadro, o compasso, a letra G de geometria, né? Então, toda a ornamentação maçônica está pautada nos instrumentos, né? De engenharia, de arquitetura. E o mundo maçônico, existem dois objetivos básicos da maçonaria. O primeiro é fazer com que o próprio maçom, se reconstrua. É o objetivo xamânico, né? Que você volte para dentro desse encontro. 100% xamânico. Se torne uma pessoa melhor. 100% então, esse é o objetivo básico primeiro da maçonaria. E o segundo objetivo da maçonaria é fazer com que, através do nosso trabalho, a sociedade se torne mais justa, uma sociedade mais equilibrada, mais reta, mais bonita, né? Que é o que a gente também prega no xamanismo. A partir do momento que você começa a se melhorar e você se transformar, você transforma o mundo. Então, na verdade, xamanismo e maçonaria tem o mesmo objetivo, só que com alegorias diferentes, né? E estamos aí, né? Que legal, você vê que o xamanismo abre a mente da Verdade, gente, né? E eu fico curioso, assim, os seus irmãos, não sei se é irmãos. Assim, da maçonaria... Frater? Não, irmãos. São irmãos. Frater é o termo que usa o pessoal da Rosa Cruz. Ah, da Rosa Cruz. Tá. Mas nós chamamos de irmãos mesmo. Tá. Eles são curiosos a respeito da tua vivência no xamanismo? Como é que é isso? Tem preconceito? Não tem? Como é que é? Bom, aí é aquele negócio, depende de loja. De loja para loja, algumas tem, outras não. Mas no nosso meio aqui, na minha loja, o pessoal curte muito, né? Então, assim, vários irmãos que são da minha loja já foram ao Céu de Logos. E o Céu de Logos já foi a minha loja. Nós fizemos sessões abertas para que a loja pudesse ir conhecer, né? Nossa, então, que legal. Frequentemente a gente abre a loja para os irmãos do Céu de Logos, não só do Céu de Logos,
Faz Mas loja rituais aberta. dentro da loja ou não? Dentro da loja. Ah, é? A Que gente legal. abre um rito e convida as pessoas Puxa vida, Pra que assistir. interessante. Que interessante. nas reuniões abertas. E em várias lojas eu sou convidado para falar sobre o próprio xamanismo, né? No Céu de Lagos mesmo nós somos, eu acho que agora 4 mações, né? 3 ou 4, de cabeça assim eu não lembro. Mas já tivemos mais, né? E é muito bem aceito na maioria das lojas. Porque a maçonaria não é uma religião. Mas a gente sabe que em qualquer lugar sempre tem um preconceito. Então, da mesma forma que existe uma pessoa que não gosta da Umbanda, assim como o outro não gosta do evangélico, também vão ter aqueles que não vão gostar do xamanismo. Né? O ser humano é assim, né? uma Essa questão coisa do pessoal. preconceito. O que o xamanismo abre para todos é essa pluralidade de religiões e cada um no seu caminho e está tudo certo, a gente convive junto e está tudo bem. E na maçonaria né? também. Na maçonaria o importante é que você reconheça a existência, né, de uma fonte maior, de alguém, De um poder de superior. Esse é ponto primordial para que você entre na maçonaria. Se você não acredita, não entra. Mas assim, religião não tem. A base, né, é a fé no poder superior. Né? Poder superior a si mesmo. Bem legal. Padrinho, divulga aí os canais do Céu de Logos, quer passar telefone, quer passar Instagram. Em nível de canal, porque no Céu de Logos a gente não divulga o Céu de Logos, né? Fica à vontade aí. Da Então a maneira gente que só o senhor tem aquela quiser. página mesmo do Instagram. Então, né? arroba Céu de Logos. Arroba O Céu de Logos. Facebook O Facebook é o irmão nosso lá do Rio que faz o é Gilson. o Facebook, peraí que eu já vou ver. Tem o Mas acho que se Facebook. pesquisar por Céu de Logos Céu lá, de Logos você vai né? encontrar. É É. muito legal o Facebook. Quem quiser Muito saber legal. mais, manda um inbox lá no Facebook, no Messenger, no Instagram e consegue entrar em contato com vocês. E Né? o Fácil. nosso papo mesmo, assim, entre os nossos irmãos é pelo WhatsApp. Beleza. Né? Aí entra em contato comigo e a gente adiciona lá no grupo. E tá Já tudo estamos certo. fazendo trabalhos abertos lá ou não? Ainda não. Onde? Trabalhos abertos no Céu de Logos. Já tem trabalhos que Nós já estamos começando agora com Tá. capacidade reduzida. Nós estamos recebendo no máximo, o nosso templo tem capacidade para 70 irmãos. A gente está recebendo até 30. Perfeito, perfeito. Céu de Logos, né, que tem... Se alguém quiser ir, como é que faz? Alguém que Entre em está contato assistindo comigo agora. pelo WhatsApp. Entra em contato pelo Messenger do Instagram e aí Isso. você adiciona no Isso. WhatsApp, né? É melhor, né? É Do que isso. deixar o WhatsApp. Não. Pode deixar também o WhatsApp, não tem. O Céu de O meu Logos particular. que tem 2 sedes, né? Importante Isso. dizer, né? Que tem a Casa do Lago, lá em Juquitiba, Juquitiba. e a Casa do Litoral, em Itanhaém. Itanhaém. Aí, em Juquitiba, nós fazemos rituais todo segundo sábado do mês. E no Itanhaém, o 4º sábado do mês. São 2 rituais mensais, por enquanto. Legal. Perfeito. Nossa. Padrinho, tem alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não perguntou? Alguma coisa que você queria. Tem sim. Eu queria dar parabéns para vocês. Obrigado. Eu acho que Gratidão. vocês estão fazendo um trabalho muito bacana, viu? Gratidão. Padrinho. Pelas entrevistas que a gente tem visto com as outras pessoas, né? Essa disponibilidade das pessoas falarem bem à vontade, de serem elas mesmas. Eu acho que dá muita oportunidade para a sociedade de conhecer quem são as pessoas que estão frequentando o xamanismo, né? O que elas estão fazendo. O mundo está tão julgador, né? Acha que nós somos um bando de loucos aí e tal. Sim. Então, assim, tem a oportunidade de ver pessoas de super garra, de super inteligência, pessoas falando bem, pessoas informadas, sabendo o que estão fazendo, com consciência, ajudando a si mesmo e ao próximo. Então, eu queria dar parabéns para o canal de vocês e para vocês Gratidão. trabalhando Nossa, demais. gratidão, padrinho. E que Deus você é abençoe um vocês. grande exemplo disso. Quer Axé. dizer, é uma pessoa com uma baita formação, é um doutor. E a formação da vida dele, assim, que é além incrível, né? a formação intelectual, é uma pessoa com... não tenho o que falar, assim, em termos de formação intelectual, moral e está aqui com a gente, né? O objetivo desse canal é esse. É trazer para que essa informação que você trouxe, toda essa bagagem que você trouxe para a gente possa dividir com as pessoas. Gratidão, padrinho. Gratidão do agradeço, fundo meus do meu coração. E a gente mantém aqui o convite, né, para o padrinho Márcio, para a madrinha Estela também já está feito o convite. Já aqui. está feito o convite. Depois eu até vou em off, né? Eu quero convidar o padrinho Márcio. Legal dizer que o Rodrigo, né, também vai estar aqui. Legal. Nas próximas semanas já está agendado com ele de vir aqui. O Rodrigo, grande O Rodrigo vai estar aqui. Astrólogo. Gente Astrólogo, boa entre demais. muitas. E dançarino, né? E dançarino. E dançarino. Não, Vai ele dançar aqui com a ele gente. dançando é um Você absurdo. tá louco.
O Rodrigo, eu tava brincando com o Laércio, né? Padrinho Laércio. Aí eu falei assim, ô Laércio, quando tiver aqueles irmãozinhos mais tranqueirinhos, eu vou mandar tudo pra Oca. Aí ele falou assim, pô, manda umas coisas boas. Eu falei assim, não, olha, o que você mandou pro seu Giló? Falando do Rodrigo. Brincadeira, Rodrigo. Rodrigo, um grande irmão. Grande irmão da gente aqui. Foi um privilégio receber você aqui. Obrigado. Acho que todo mundo que está em casa aí vai ter vai conseguir se deliciar com essa entrevista e vai com certeza sair com muita informação. E esse é o propósito da gente. Vou relembrar aqui os nossos apoios, o momento preferido do Renato, gente. Oca da Tribo Xamã, facebook.com/ocadatribo.xamã. Telefone da madrinha Sueli, 11 97 195 6209. Repita. 11 97 195 6209. Repita. Não vou repetir, agora é o padrinho Laércio. Eu quero que você repete. Vou repetir o do Laércio. 11 94 294 0313. Repita. 11 94 294 0313. Mal educado, você viu? Eu não vou repetir. Não vou repetir 3 vezes, dá azar. Instituto Inhanderu, @Inhanderu Xamanismo no Instagram, e também tem o site deles, tá? Para quem quiser, www.inhanderuxamanismo.com.br. Dá uma entrada lá para saber um pouco mais. Céu de Logos, Instagram, Facebook. Posso dar o meu zap? Pode por dar, favor. É o 11 97170 7211. Repita. 11 971 7170 7211. Pronto, já ficou mais fácil de adicionar Tá no WhatsApp, boa. E o Amigos Pela Vida, @AmigosPelaVida _. Também um projeto que ajuda pessoas em vulnerabilidade. Cola lá e ajuda as meninas, que elas fazem um projeto muito, muito bonito. Então, pessoal, não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar comentários para ajudar a gente a construir o Housecast. E também seguir a gente no Instagram, @Housecast. Pessoal, muito obrigado. A gente se vê na semana que vem com mais uma entrevista bacana. House. Gratidão. Gratidão.